Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de vocês. Eu sou a pastora Gláucia e a nossa disciplina nesse semestre é Teologia Sistemática. Nós estaremos falando sobre Cristologia, Teologia Sistemática 6, ok? E a Cristologia é uma das áreas mais importantes da teologia cristã. Afinal, todo o nosso fundamento, a nossa existência, o nosso êxito, sobrevivência e crescimento por séculos e séculos está fundamentado nessa rocha, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não existe cristianismo sem Jesus Cristo, não existe fé cristã sem que ele seja o centro, o primeiro, o único. Ele é o bom pastor, ele é o Senhor, o Salvador, o Mestre, o guia. Ele é aquele que está com a igreja todos os dias, em todos os momentos, nos ajudando a romper e vencer as nossas situações. Além desse Cristo que a igreja professa e proclama, na Cristologia nós vamos ver também um pouquinho do Cristo histórico, quem foi Jesus de Nazaré, quais foram os depoimentos que foram falados sobre ele, também algumas heresias que aconteceram ao longo da história. E não podemos nos esquecer da importância de quem é Jesus na nossa experiência pessoal também, que nós chamamos de conversão. Nos lembramos do nosso John Wesley, que foi o fundador do metodismo, que ele mesmo, já sendo ainda pastor, ele ainda não tinha essa convicção da sua salvação. Então, ele conhecia muito a Bíblia e conhecia o Senhor Jesus, mas lhe faltava conhecer o Senhor de uma forma pessoal, mais profunda na sua vida. E depois que ele passa por essa experiência, no dia 24 de maio de 1738, sua vida foi completamente transformada e potencializada, né? Então, essa matéria que nós vamos estudar, da Cristologia, fica bem a pergunta para nós, que Jesus mesmo fez: quem dizem que eu sou? Né? E nós vamos ver em várias tradições, as pessoas interpretam a figura de Jesus das maneiras mais diversas, desde um espírito evoluído, um grande profeta, um homem iluminado, ou alguém que não existiu, alguém que foi criado, né? Uma superstição. Nós vamos ver várias maneiras das pessoas contarem essa pergunta que Jesus está falando: quem dizem que eu sou? E essa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos continua ecoando por todos esses séculos: quem dizem que eu sou? Então, a teologia sistemática, buscando responder de forma conclusiva essa pergunta de Jesus, até para evitar uma série de heresias, de maus entendimentos que se havia naquela época. Vamos lembrar que nos primeiros anos e primeiros séculos da igreja não havia a Bíblia, por exemplo, onde eles tinham acesso diariamente com o livro sagrado. Na verdade, até hoje, nós sabemos que em muitos países, em muitos lugares, não existe esse acesso à palavra do Senhor, e existem inclusive os povos não alcançados, não só aqueles da janela 1040, que é a mais conhecida, mas existem muitos lugares onde Jesus ainda não se faz conhecido, às vezes de modo algum e às vezes não conhecido de modo satisfatório. Então, quem dizem que eu sou? A teologia sistemática na área da Cristologia vai fazer alguns apontamentos de quem é esse Jesus Cristo. Então, na nossa matéria, nós vamos ver esse panorama sobre quem é Jesus, tá bom? Muitos não conseguem entender se Jesus é uma divindade ou se Jesus foi somente um homem iluminado, se Jesus foi a encarnação de um grande líder, se Jesus foi a encarnação de Deus. Alguns o percebem como profeta, outros como mestre, outros como um grande líder religioso. E esse tema inquieta, fascina, gera discussões, e por isso é importante nós entendermos como foi a construção
desse conhecimento, dessa convicção, dessa doutrina, dessa teologia, dessa cristologia ao longo da história. É importante a gente saber como que isso tudo aconteceu e termos também pontos importantes ressaltados da nossa convicção de fé, ok? Então, na Bíblia nós vamos encontrar várias respostas dessa pergunta que Jesus fez. Quem dizem que eu sou? Ou, melhor dizendo, vários episódios onde nós podemos começar a montar esse quebra-cabeça. Nós vemos um Jesus que repreende a falta de reverência do culto, da casa do Senhor, o Jesus que se senta com doutores e mestres da lei desde seus 12 anos de idade, um Jesus que vai até a casa das pessoas, um Jesus que vai pelo barco, navegando nas águas da Galileia, um Jesus que sobe montanhas e tem momentos de oração, inclusive momentos de tentação, um Jesus que realiza sinais e prodígios, milagres, transforma a água em vinho, multiplica pães e peixes, é o protagonista da pesca maravilhosa. Vemos também o Jesus Cristo revelado com grande poder que acalma ventos e tempestades e ondas bravias do mar. Vemos o Jesus que purifica leprosos, o Jesus Cristo que cura cegos de nascença, um Jesus que fez um reboliço na Galileia, na Palestina, na sua época. Então a Bíblia narra diversos episódios, ensinamentos, palavras profundas e marcantes desse Jesus Cristo. Até os sábios e doutores ficavam perplexos com a sua sabedoria e perplexos também com a sua capacidade de questionar e de revelar uma nova versão sobre a lei e sobre os profetas, uma nova interpretação mais profunda, que as pessoas se surpreendiam e dizendo, mas ele ensina com autoridade, ele ensina de modo diferente. Um Jesus que expelia demônios, que vai ao encontro de uma mulher no poço, ou encontra-se com uma mulher no poço, Jesus que expulsa 7 demônios de Maria Madalena. Então nós vamos ver que é alguém que tem uma riqueza absurda de informações durante os seus anos de vida aqui na Terra, especialmente os seus 3 anos de ministério. Então, essa mensagem ela não foi silenciada ou sufocada, nem mesmo com a perseguição da igreja, a perseguição severa nos primeiros séculos, mas ao contrário, Jesus ressurreto, Jesus que veio em carne e osso, que ressuscitou e foi elevado aos céus, foi tão profundo, tão marcante, tão incontestável na vida de tantas pessoas que muitos preferiram morrer torturados por soldados ou devorados por feras ou queimados vivos, enfim, ou partidos ao meio por gladiadores, preferiram enfrentar toda essa morte violenta ao não abandonar a sua fé em Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Quem é esse que até hoje faz os corações se transformarem? Quem é esse que até hoje transforma homens e mulheres, cidades e países com a sua mensagem e com o seu sacrifício na cruz do Calvário? Então, nós vamos ver que a ação, a interferência, a influência de Jesus não se limitou aos seus dias de vida e não se limitou na área geográfica onde ele nasceu e viveu, mas sua mensagem se espalhou pelos 4 cantos da terra e há mais de 2000 anos vem sendo vivida e divulgada pelos seus seguidores, os discípulos do tempo atual. Sua promessa continua de pé.
todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que nele crê terão os seus pecados perdoados. Todo aquele que nele crê experimentará a redenção e a vida eterna. Então, nesse nosso curso, eu quero convidar você para que a gente possa agora ver várias facetas, várias partes dessa cristologia, vários pedacinhos da cristologia. A gente vai estar partindo em alguns pedaços para a gente poder olhar esses vários ângulos, esses vários pontos de vista dessa doutrina tão importante, dessa teologia tão importante para nós. Vamos então tentar compreender um pouco mais desse assunto. E eu espero que no final desse curso você possa fazer uma pergunta pessoal. Afinal, quem é Jesus para mim? Que lugar ele ocupa na minha vida? Que relevância ele tem? Ele transformou o meu viver? Ele é Senhor, Salvador e Mestre da minha vida? Como eu o encontrei? Ou como ele me encontrou? Que caminhada eu tenho feito com ele? Tantos discípulos já passaram. Eu quero que você também faça essa reflexão, ok? Então, vamos lá. Vamos primeiramente para a definição, o que é cristologia. Cristologia é uma área da teologia cristã que se dedica ao estudo da pessoa e da obra de Jesus Cristo, ou seja, quem ele é e o que ele fez. E eu estenderia aqui, não será falado, mas será provocado a vocês o que ele ainda faz. Além de tudo isso que ele foi e que ele fez, ele ainda deixou mais uma semente poderosa para ser colocada no coração de cada cristão, dizendo que nós faríamos as mesmas obras e faríamos obras maiores ainda. Então, mesmo na sua ausência física e visual, ele nos deixou palavras tão profundas e sementes tão fortes que geraram avivamentos, geraram salvação, geraram crescimento da igreja ao longo desses séculos. Bem, a cristologia, que vai falar sobre quem é Jesus e o que ele fez, ela busca compreender a natureza de Jesus. Afinal, Jesus era homem ou Jesus era Deus? Isso foi uma discussão longa e talvez até hoje ainda tenha gente com dúvida sobre isso. Também queremos estudar qual foi a missão de Jesus. Qual foi a principal missão que ele teve? Qual é o significado de Jesus para a igreja hoje? Será que ele ainda continua sendo o centro da igreja, o primeiro e o principal? A palavra cristologia tem origem na palavra Cristo, que é uma palavra grega que significa o ungido ou o escolhido. Logia significa estudo ou tratado. Logo, cristologia vai estudar sobre esse ungido, esse escolhido. Eu até falei na primeira aula, mas creio que vale a pena repetir para vocês, até porque a primeira aula não fica gravada, tá? E quando eu era criança, eu nasci na igreja cristã, eu nasci na igreja metodista. Então, quando eu era criança, claro que a gente cantava, ouvia, falava, pregava, ouvia as pregações, né? Sobre Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E eu achava que Jesus Cristo era um nome composto, como nós temos Carlos Henrique, Carlos Vitor, Pedro Henrique, Maria Clara, né? A gente tem vários nomes compostos. E eu achava que Jesus Cristo era um nome composto. Depois eu descobri que na época de Jesus não se havia, por exemplo, sobrenome. Olha como era complicado. Por isso se dizia fulano, filho de Beltrano, ou fulano da cidade de Cafarnaum. Jesus era chamado Jesus de Nazaré, porque era onde ele viveu, né? Então, Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno, Jesus da cidade de Nazaré. O nome natural dele era Jesus, que significa ele é a salvação, e Cristo
foi um outro nome, era um nome que era dado ao Messias. Lembram que os judeus aguardavam o Messias? Quem era esse Messias? Esse Messias deveria ser um homem de autoridade, um rei, assim como Davi foi ungido como rei sobre Israel. Eles acreditavam que viria um Messias, um ungido, um escolhido de Deus para restaurar Israel, restaurar o povo escolhido, restaurar o povo de Deus. Por isso que eles não compreendiam a mensagem de Jesus. Eles não conseguiam enxergar Jesus como o Messias, o ungido, o Cristo, o escolhido para essa tarefa. Porque eles achavam que essa tarefa, essa missão de Deus, dando a eles um Messias, era uma tarefa de restabelecimento do reino humano. Eles não compreendiam que a missão do Cristo seria muito maior do que a missão de Davi, que foi um rei que é até hoje um ícone de rei na história de Israel. Um rei conquistador, um rei que teve prosperidade, que expandiu o seu reino. Então, que estabeleceu a aliança de Deus, o culto, a adoração, né? Então, um rei muito importante para a história de Israel. Eles achavam que o Messias que viria da raiz de Davi, como as profecias apontavam, seria um rei semelhante a Davi, seria um Messias semelhante a Davi, seria um Cristo semelhante a Davi. Então, eles não sabiam, não entendiam, achavam que ele era um profeta, quem sabe Elias, né? Ou seja, um profeta que viria na mesma autoridade e unção que Elias. Mas João Batista já deu a dica da sua época. Olha, eu vim preparar o caminho. Aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Mas eu, assim, sinceramente, olhando para o povo daquela época, eu acho, sim, que seria difícil eles compreenderem toda esse plano de Deus, né? Realmente, para eles ainda era difícil entender. Eles viviam debaixo do domínio romano e eles esperavam um libertador que, assim como Moisés, que retirou o povo do Egito, né, que libertou o povo da escravidão de 400 anos, eles esperavam que esse Messias iria libertá-los dessa opressão, desse domínio de Roma. Mas a história não foi bem assim, não é verdade? Então, nós vamos ver que Jesus foi o nome natural que ele recebeu, o Salvador. Os nomes hebreus, os nossos nomes também, têm significados, mas na nossa cultura ocidental, a gente às vezes não se liga muito no significado do nome. Quando a gente escolhe o nome de um filho, por exemplo, algumas pessoas pensam no significado. Talvez os cristãos pensem, porque a cultura bíblica pensa muito no significado do nome da pessoa. Mas a sociedade, em geral, escolhe o nome pela sonoridade. Então, acha bonito, acha um nome bacana, agradável e escolhe o nome. Mas os judeus sempre escolhiam os nomes por conta do significado. Então, Jesus, que é Yeshua em hebraico, ele é o Salvador, tá? Aquele que veio salvar. Muito semelhante do nome Josué. Bom, mas vamos seguir aqui. Esse campo de estudo da cristologia no cristianismo é considerado, claro, como eu já falei aqui, o centro da nossa fé e da mensagem cristã. Então, gente, nós podemos pregar sobre os profetas? Podemos. Podemos pregar sobre os reis? Podemos. Podemos pregar sobre as leis? Podemos. Podemos pregar sobre as histórias do Gênesis? Podemos. Mas a história central e a mensagem central da igreja é Jesus Cristo. É o Cristo, ok? Às vezes a gente não observa isso. E aí na nossa pregação, nos nossos estudos, na nossa enologia, a gente acaba talvez não prestando atenção na importância que é colocar sempre a mensagem de Cristo como centro da nossa fé.
Então, a cristologia, ela vai abranger várias questões teológicas sobre a nossa fé. Entre elas, uma que é muito polêmica, ou foi muito polêmica, é a natureza de Jesus Cristo. A cristologia vai tentar buscar responder à pergunta sobre a natureza de Jesus. Ele é visto como Deus encarnado na tradição cristã. Prestem atenção. Encarnação não é reencarnação, tá? Encarnação é se fazer homem, se fazer carne, nascer como homem, nascer como a carne. Reencarnação na cultura espírita é morrer e viver, morrer e renascer, morrer e viver de novo em outro corpo, né? Ter outro corpo. Então, nós cristãos não acreditamos na reencarnação. A Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, tá? Então, quando se fala sobre a encarnação, Deus encarnado, é Deus se fazer de homem, tá? Ou seja, ele não deixou de ser Deus, por isso que Maria engravidou ainda virgem, ela não engravidou de José, ela engravidou virgem quando o Espírito Santo a envolve. Então, naquele momento, a semente divina foi colocada dentro do corpo da Maria, né? E ali, então, foi sendo gerado esse bebê, esse Jesus, que ao mesmo tempo tinha células, tinha sangue, osso, órgãos, pele, olhos, boca, nariz, como os bebês têm, mas tinha a essência espiritual divina, porque não foi gerado por um homem, foi gerado pelo Espírito Santo, ok? Então, por isso nós podemos dizer que ele é Deus encarnado, foi Deus que se fez homem, foi Deus que se fez o ser humano. Então, por isso nós dizemos que na natureza de Jesus, ele é 100% homem, ou seja, tem pulmão, coração, ele chora, sente dor, ri, né? Tem sono, viu? Lembra que ele dormiu lá no barco? 100% homem e 100% Deus, porque dentro da Maria, ao Jesus ser gerado, foi colocada a semente divina do Espírito Santo, né? Então ele se esvaziou, ele não veio como um super-homem voando nas nuvens, ou um super-deus humano, mas ele veio, se sujeitou a nascer como um bebê, frágil como um bebê, ser amamentado, ser alimentado, né? Como qualquer criança, qualquer um de nós foi ao longo do nosso desenvolvimento natural humano, ok? Então, sobre a natureza de Jesus Cristo, nós vamos ver nele plenamente a natureza humana e a natureza divina. Quando diz que ele teve a natureza divina, aí muitas vezes nós vamos dizer assim, por isso que Jesus fazia isso tudo, né? Porque ele era Deus. Mas nós vamos lembrar que a Bíblia diz que ele se esvaziou. Por que ele veio como Deus e não só como um homem? Eu vou dar uma pausa aqui, né? Depois, talvez em outra aula, a gente até fale um pouco mais sobre isso. Vocês lembram que lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecam, a gente vai trabalhar isso na soteriologia, que é a doutrina da salvação. Quando eles pecam, não é só a desobediência que acontece ali. Eles rompem uma autoridade que estava sobre eles, que Deus havia dado sobre eles. De quê? De governar toda a terra. Quando Eva opta por dar ouvidos à serpente e colocar em questionamento a palavra de Deus que os guiava, e quando a serpente diz, se você comer, não vai acontecer nada, claro que você não vai morrer, você vai ficar igual a Deus. Quando Eva e Adão, ao comer também, aceitam esta palavra da serpente, eles estão abrindo mão de estarem debaixo da autoridade de Deus e eles se colocam debaixo da autoridade da serpente, o diabo, Satanás. Ao fazer isso, tudo que eles têm agora
passa a ter o domínio de Satanás. Como eles quebraram um acordo, o contrato que tinha com Deus. E Satanás, então, rouba a autoridade que eles possuíam sobre a terra. Então, por isso a terra é dominada pelo mal, né? E nós vamos entender que nós somos chamados a continuar a obra de Jesus e conquistar e trazer de volta o domínio que o homem perdeu com a queda no jardim. Então, o resgatador, o salvador, não poderia ser só nascido de mulher. Por quê? Porque depois do pecado, todos que nasceram já nasceram com o pecado em si. A semente do pecado já está em nós. Por exemplo, ninguém precisa ensinar uma criança, até bebê, a fazer birra e malcriação. Por quê? Porque nós já temos a índole, a semente do pecado dentro de nós. Então, se nascesse simplesmente um homem, como nasceram vários grandes homens na história, a gente cita, por exemplo, Moisés e, por exemplo, Elias, né? Grandes Davi, então, grandes homens da lei, grandes reis, grandes profetas, grandes juízes como Samuel, nasceram homens espetaculares, mas eles não tinham a capacidade para resgatar a humanidade. Por quê? Porque eles, assim como Adão após a queda, também eram pecadores. Porém, se viesse... então Deus podia ter mandado um anjo, mandava um anjo sem pecado, e esse anjo poderia resgatar a humanidade? Não. Esse anjo poderia resgatar o planeta Terra? Não. Por que não? Porque Deus, no princípio, deu a terra para ser governada pelo homem. Então havia aí uma questão que parecia sem solução. O homem não poderia se salvar e um anjo não poderia vir porque ele não tinha autoridade de ser humano. Então Deus, numa jogada de mestre, para quem gosta de xadrez, né, um checkmate, ele resolve enviar o seu filho. Jesus aceita essa missão. Mas não vindo com toda a sua tropa celestial e invadindo o planeta Terra. Não. Para que pudesse haver legitimidade no resgate, precisaria ser de um homem santo, um homem sem pecado. Por isso, Jesus, então, envia o seu filho Jesus e ele vai nascer de uma mulher, Maria, a Virgem Maria. Só um detalhe aqui, um parêntese, né? Diferente da tradição católica romana, nós, até pelos relatos bíblicos, sustentamos que após o nascimento de Jesus, Maria teve outros filhos, agora sim com seu marido José. A tradição católica romana afirma que Maria morreu virgem, viveu e morreu e foi elevada aos céus virgem. Então, na Bíblia, nós temos relato nos evangelhos sobre a família de Jesus. Você sabia que Jesus teve outros irmãos? Aí um ponto para você dar uma pesquisada. Além dessa questão teológica da natureza de Jesus, que foi motivo de muita discussão, a cristologia também vai se importar sobre a missão de Jesus. A missão de Jesus Cristo sobre a terra. Então, vai explorar essa missão, vai abordar essa missão, incluindo a sua vinda para salvar a humanidade do pecado, para reconciliá-la com Deus e para se oferecer como salvação eterna. Então, nessa questão da missão de Jesus foi vir encarnado, né, que a gente já viu, veio para salvar a humanidade do pecado, para resgatar a humanidade, a reconciliando com Deus. Por isso, no momento em que Jesus está na cruz do Calvário e que ele entrega a sua vida na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Esse véu não era um véu de noiva, né? Era uma cortina com um tecido muito pesado, muito grosso,
E é interessante que ele não rasga, o Evangelho faz questão de detalhar que ele não rasga de baixo para cima, porque de baixo para cima uma pessoa poderia ter rasgado, mas ele rasga de cima para baixo, inclusive simbolizando essa redenção, esse ato salvífico de Jesus. Deus enviou Jesus, rasgou a separação. Agora, aquilo que impedia o homem de se aproximar de Deus não existia mais. Você veja, no Éden não havia tabernáculo. Por quê? Porque o homem tinha livre acesso a Deus. Em Moisés, né, depois do povo ser liberto, vai existir o tabernáculo. E o tabernáculo, ele já pré-anuncia realmente a salvação em Jesus. Cada pedacinho do Antigo Testamento vai ser uma pista deixada para o povo daquilo que Deus faria no futuro na encarnação de Jesus, quando Jesus nasceu, né? E sua missão então foi reconciliar o homem com Deus. E todo aquele que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, que recebe a redenção dos seus pecados, tem agora livre acesso a Deus, né? Então tem comunhão com Deus e vai viver uma vida de santificação, que é a proposta do Éden, é uma vida humana sem o pecado. Jesus é considerado o segundo Adão. Ele veio trazer essa vida do homem novamente sem o pecado, nos reconciliando com Deus. Claro, vamos aqui, para que não haja dúvidas na nossa fala, né? É óbvio que nós continuamos na condição de pecadores, porque ainda não fomos para o reino da glória, ainda não recebemos o nosso corpo glorificado, mas nós já vivemos, a partir daqui, a nossa salvação em Jesus. Então, nós fomos salvos, somos salvos e seremos salvos, não no sentido de uma vez salvos e salvos para sempre, mas que nós vamos vivendo a experiência da salvação até que o Senhor nos busque, ou o Senhor nos leve, ou até que Ele volte, né? Ou morremos, ou somos arrebatados, né? Então, aguardamos o grande dia do Senhor. O terceiro ponto que a cristologia vai trabalhar teologicamente é em relação à Trindade, que às vezes também é um assunto que a gente fica um pouco confusa, né? Analisa em relação a relação de Jesus com o Deus Pai e com o Espírito Santo dentro da doutrina da Trindade, que é uma crença fundamental para o cristianismo. Então, lá em João 15, Jesus vai falar muito claramente, eu e o Pai somos um, ele repete isso várias vezes. Na verdade, ao longo do seu ministério, ele vai dizer, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer, eu só falo o que eu vejo o Pai falar comigo. Então, ele está sempre nessa ligação com o Pai. E quando ele vai se preparar já para a sua morte, ele vai conversando com os discípulos e ele então diz que vai enviar o Espírito Santo. Na verdade, em um dos evangelhos, ele já sopra sobre eles o Espírito Santo e no dia de Pentecostes, de um modo glorioso, extraordinário,